Galaxy S22 em 2025 vale a pena? Bom, no vídeo de hoje vou tentar ajudar vocês com esse guia rápido aí. Venho utilizando o Galaxy S22 há aproximadamente um ano, né, um pouco mais, e desde já adianto que para mim é um celular até os dias de hoje, mesmo após vai completar 3 anos de lançamento, e continua uma boa opção. Óbvio, né? Não tem mais desempenho igual aos topos de linha atuais, né? Por conta da idade. Entretanto, é superior aos intermediários ainda. Então, é uma boa opção para você que busca um celular com características premium, sem pagar pelo preço de um premium, né? Que se você for dar uma pesquisada aí, um Galaxy S24 tá salgado, né? Não vou dizer preço, porque varia de acordo com o tempo. Daqui a pouco lança o S25, tem também a opção do S23, fora os outros topos de linha aí de outras marcas. Mas o foco de hoje aqui é o S22 da Samsung, esse celular que, como vocês podem ver, visualmente ainda, pra mim, é muito atual, é muito bonito, né? E aí, vale a pena? Pego, não pego? Então, vai depender de alguns fatores, né? Primeiro, a gente tem que entender as características positivas e as características negativas do aparelho, né? Como eu já mencionei, ele tem uma construção excelente. Eu vou pontuar aqui, ele tem inúmeras qualidades, como também tem alguns defeitos, nem tudo são mar de flores, né? Vou elencar aqui os principais, os que mais me incomodam e os defeitos que mais me incomodam e as qualidades que mais me agradam, né? Começando pela qualidade aqui. É um celular, como eu já disse, muito bem construído, até para os dias atuais, né? Um celular muito bonito, na minha opinião. Você encontra algumas variações de cores aí, com branco, que é o que eu tenho. Tem o preto, tem um verde meio militar. Se eu não me engano, tem um rosé. Que eu me lembro são essas, não me recordo se tem dourado. Mas todos eles são bem bonitos, na minha opinião. Eu optei pelo branco, porque encontrei ele num bom preço, comprei ele de segunda mão. Então é outra novidade que agrega bastante aí no vídeo. É o fato dele não ter sido comprado na loja zero. Então, como vocês podem reparar bem, celular em perfeito estado aqui. O outro dono usou também aproximadamente um ano de aparelho. E comprei ele em perfeito estado, pagando um precinho bem legal na época, né? É um aparelho que eu paguei 1.300 nele, ou seja, se você encontrar nessa faixa de preço, hoje em dia, na época, eu consegui dar uma negociada, o cara queria 1.600, paguei 1.300 nele. Hoje em dia você procura usado nessa faixa de preço ainda. Então, se você conseguir negociar, talvez você consiga ir por 1.200, 1.100, quem sabe até R$ 1.000 é um bom aparelho, se tiver num bom estado de conservação. E por que eu tô dizendo isso? Porque para vocês verem a qualidade. Porque geralmente um aparelho mais com uma construção em plástico, ele se deteriora mais rápido. Esse daqui, por ser uma construção em bordas de alumínio, traseira de vidro, né? A câmera aqui, a moldura da câmera também é em alumínio. Eu não sei se propriamente é um alumínio, mas é um metal. E é de excelente qualidade, você não vê marcas de uso nele. Outra curiosidade, eu não uso capinha, ou seja, o celular já vai aí para 3 anos de uso, né? Desde do primeiro dono, e na minha mão já vai para 3 anos de uso sem capinha e sem película. Eu não sei se o outro dono usava, provavelmente sim, a maioria das pessoas usam, e eu optei por fazer essa experiência. Eu também sempre usei capinha nos meus telefones, película nunca gostei, para ser sincero. No geral, eu me considero um usuário bastante zeloso com o aparelho, nunca dei tombo no meu, sempre procuro manter ele em superfícies que não agridem, que não vão agredir a estrutura do aparelho. Então, no geral, nota para construção do aparelho, 10 de 10 é um excelente aparelho. Nesse sentido, vale bastante a pena para você que busca resistência. Óbvio, né? Desde que você também não seja um cupim, né? Qualquer aparelho do mundo, seja com capinha, sem película, na mão de quem não tem os devidos cuidados, vai se deteriorar mais rápido. Outro ponto importante para o aparelho, na minha opinião, é o fato do sistema da One UI da Samsung e em questão de configuração de processador, memória RAM, até hoje em dia ele dá conta do recado e muito bem feito no que se propõe. Ele tá com
a One UI 7, vou conferir aqui com vocês. Enfim, ele está com a One UI 6.1 e com a versão do Android 14, devidamente atualizado até os dias atuais, e com a proposta da Samsung de atualizá-lo por 5 anos a contar da sua data de lançamento, ou seja, celular lançado em 2022, previsão de atualização até 2027. Isso é excelente, por quê? Porque você ainda tem mais 3 anos de atualização pela frente, né? Entre 3 e 2 anos aí, com tranquilidade. E questão de aparelho, de chip, né, de processador, o aparelho conta com um Snapdragon 8 Gen 1, que era o chip top de linha lá em 2022, na data do seu lançamento, e que atualmente ainda dá conta do recado. Vai rodar aplicativos, seja de escritório, né, como aplicativos de Office, aplicativos de edição de imagem, aplicativos, né, básicos como redes sociais, aplicativos de banco, tudo sem te dar dor de cabeça, vai rodar lisinho. Então, você que quer desempenho ainda, você vai encontrar um aparelho sem muita dificuldade. E esse chip tem um contra, que ele esquenta um pouco. Então, se você não gosta de celular muito quente na sua mão, esse aparelho aqui talvez não te agrade muito. Porém, não me incomoda. Não é sempre que ele tá esquentadinho. Geralmente, quando o clima tá quente, né? E o celular ele acompanha. Em tempo fresco, como hoje, deve estar pelo que eu tô vendo aqui, uns 24 graus, o celular tranquilo. Você vai usar aí, principalmente as redes sociais que a gente mais usa no dia a dia, né? Aplicativo de banco, essas coisas. Não vai esquentar o aparelho tanto assim. E vai te entregar um desempenho satisfatório. Arrisco dizer, ainda melhor do que os intermediários, tá? Como, por exemplo, um A55, que é o intermediário atual da Samsung. O S22, em questão de desempenho, ainda é melhor. Se você for verificar em alguns testes benchmarks, você vai conseguir constatar isso. Né? Aí você tem que ver qual é a sua prioridade, né? Se você prefere um aparelho zero da loja, que tem suas vantagens, óbvio, né? De garantia, questão da bateria tem uma longevidade maior. Esse daqui é outro ponto que eu vou falar mais pra frente, a questão da bateria. Não é um ponto tão positivo no aparelho, mas eu vou falar mais focado nisso quando for falar dos defeitos, ao meu ver. Então, o segundo ponto de positivo nele é isso que eu falei, questão do sistema e questão das configurações do aparelho. Vem com 8 GB de RAM, não citei isso aqui ainda, para os dias atuais. Na minha visão, é o novo mínimo, né? O novo mínimo para mim não é mais 4 GB de RAM, óbvio, para aplicativos básicos como WhatsApp, 4 GB dá conta. Esse daqui com 8 vai dar conta de praticamente tudo. Você vai conseguir rodar seus jogos aí sem muito estresse, sem muita dor de cabeça. Então, vale a pena nesse sentido, dos 8 GB de RAM, vai dar conta de tudo com tranquilidade. Óbvio, né, algumas coisas você não vai conseguir desempenho máximo, porém é o necessário, é o que eu falo. O aparelho ele precisa te entregar o necessário, precisa ser um aparelho honesto, ainda mais pelo valor hoje em dia que você o encontra. Terceiro ponto importante para mim em relação ao S22 é a questão das câmeras. Tanto as câmeras traseiras como a câmera frontal ainda vão te gerar excelentes fotos. Ele conta com uma câmera de zoom óptico, ou seja, ele dá o zoom de até 3 vezes, né, de distância, e você não perde qualidade na sua foto. Isso, para mim, é o diferencial do aparelho. Se você for pegar alguns iPhones aí, alguns não, né, todos os iPhones base até então, não contam com a câmera de zoom óptico, né, conta só com a câmera ultra-wide e com a câmera convencional. A ultra-wide é que tem o ângulo de visão maior, esse daqui também possui. E todas as câmeras, principalmente a câmera principal, que é a padrão, são de excelente qualidade. Vou estar colocando algumas fotos aí para vocês poderem verificar. E a câmera dele frontal também não deixa a desejar em nada. Óbvio, se você pegar os mais recentes, você vai ver alguma evolução, por mais que seja mínima, eu acho que não é nada espantoso. Esse celular aqui ainda dá conta do recado em questão de câmera, então para você que gosta de estar publicando sempre no Instagram, né, sempre nas suas redes sociais, registrando seus momentos, esse aparelho não vai te deixar na mão, vai cumprir muito bem o que ele se propõe a fazer na questão de câmera. E eu acho que o upload de fotos dele também no Instagram, por conta de ser um processador
parrudo, já foi um processador top de linha, ainda é um processador muito bom nos dias atuais, dá conta do recado com tranquilidade e você vai ver que suas fotos vão ser upadas com uma boa qualidade, tá? Vídeos nos stories, fotos, por mais que você coloque filtro, coloque música, coisas que tiram a qualidade da foto, né? Principalmente em aparelhos intermediários. Nesse aparelho você não vai perceber tanto isso, o que é um ponto muito vantajoso. Então, para mim, essas três características que eu falei, questão de construção do aparelho, questão do sistema, né, que vai atualizar a promessa da Samsung por 5 anos, processador muito bom, boa quantidade de memória RAM, e questão também da câmera, para mim são os três principais, as três coisas que mais me fizeram curtir o aparelho e recomendá-lo, tá? Pretendo continuá-lo por um bom tempo, não tem previsão de trocar o aparelho, meu aparelho do dia a dia, e assim vai continuar, gosto muito dele. Agora, algumas considerações bônus dele é a questão da tela, a tela dele tem 120 Hz, uma tela bem lisa, né, fluida, digamos assim, ó, é uma tela bem fluida, e ela é adaptativa, tá? Quando ela tá parada, ela se adapta para menos taxa de atualização. E o que isso muda? Que o seu aparelho vai economizar mais energia. Quando a tela estiver estática, ele não vai consumir tanta energia assim. Esse aparelho precisa consumir pouca energia, você já vai entender aí por que mais pra frente. Outro ponto que eu gosto bastante do aparelho, essa daqui é a versão 128 GB, né? Tem uma memória bem rápida, você consegue acessar os arquivos com rapidez, com velocidade. Tem a versão de 256 GB, perdão. Se você procurar, você deve encontrar por essa faixa de preço também. Pra mim não faz tanta diferença assim, eu uso aproximadamente metade disso, uso aproximadamente 60 GB. E hoje em dia tem nuvem, então você pode armazenar fotos, vídeos em nuvem. Não ocupa tanto espaço assim. Aplicativo, por 128 GB, pra mim, me supre bem. Outro ponto bônus que eu acho válido mencionar, questão do aparelho, é que ele possui IP68, ou seja, é resistente à água e à poeira. Eu nunca fiz o teste, tá? Não acho que tenha necessidade disso, porém, óbvio, ele é resistente, ele não é a prova de. Então, evite pular na piscina com o celular no bolso, né? Não vai fazer isso. Ninguém se responsabiliza, né? Porém, entretanto, todavia, caso, né, isso é recorrente de acontecer, pode acontecer com facilidade, você tá com o celular sobre a mesa, cai um copo d'água, você pode ficar despreocupado, o celular vai estar bem protegido. Outro ponto bônus aí que eu gosto do aparelho também, questão hoje em dia isso é meio que padrão na Samsung, né, você ter o leitor digital aqui, ó, integrado à tela, o dele é ultrassônico, não sei se são todos ultrassônicos aí, não sei se todos da Samsung usam esse formato aqui de impressão digital, mas é bem rápido, ele reconhece o seu dedo com velocidade. Questão de áudio, ele é estéreo, sai áudio tanto aqui por cima, né, logo acima da câmera frontal. É um alto-falante bem discreto, você não percebe ele, porém tem uma qualidade de áudio muito excelente. Aqui também tem na base do aparelho tem a saída de áudio também. E ele conta, né, obviamente com a entrada padrão, de hoje em dia que é do tipo C, e a gavetinha do chip fica aqui, tem 2 microfones, um na base e outro aqui em cima. A qualidade do microfone dele é muito boa. Os outros vídeos do canal foram gravados com ele, então você consegue ter uma noção aí, tanto do áudio quanto da imagem do aparelho em vídeo, olhando os outros vídeos do canal. E outro ponto do aparelho que pode não agradar muita gente é o fato dele não ter a entradinha P2. Que diabo de entrada P2 é essa? É a entrada de fone de ouvido. Como você pode ver, ele não tem. Talvez, né, por conta de ter uma proteção alta aí contra a água, contra a poeira. Tem gente que não sente diferença, que usa só fone de Bluetooth. Realmente, para quem é usuário de fone Bluetooth, não muda em nada. Mas para quem gosta do fone de fio, esse daqui não vai agradar, porque ele não possui a entrada por fone. Algumas considerações óbvias é que ele possui conectividade 5G, também possui suporte a Wi-Fi 5G. O Bluetooth, eu não sei dizer qual é exatamente o modelo de Bluetooth que ele usa, mas é um Bluetooth também que nunca deixou a desejar em nada para mim. Vou estar deixando aqui o modelo dele, caso seja interessante para você saber. E ele também tem o grande diferencial de contar com alguns recursos premiums da Samsung, que é o modo DeX, que eu particularmente nunca usei, mas pelo que eu conheço e já ouvi falar, você consegue conectar ele a uma tela e transformar essa tela aí em um desktop, né, em um computador. Ele vira meio que um computador por conectividade, assim dizendo, né?
Dizem que é muito útil para você trabalhar, para você transformar literalmente o seu celular em um desktop, né? Em um computador, em um notebook, por exemplo, portátil. Outro ponto dele que eu gosto bastante, esse eu uso, é a conectividade dele em streamar, né? Em transmitir a tela para outros aparelhos, né? Aparelhos de televisão, computador, você consegue transmitir a tela dele. Isso eu uso bastante, principalmente para assistir vídeos, conteúdos que estão no celular, tá? Acho bem útil. Ele também já conta com a Galaxy AI, né? A inteligência artificial da Samsung, ou seja, você consegue editar fotos, fazer correção de textos gramaticais, correções gramaticais, perdão. Então, isso é bem legal, né? A Galaxy AI chegou aí nos topos de linha no S24, se não me engano, e já é abrangida aí até o S22, imagino eu que, obviamente, seja abrangida também pelo S23. Não sei se os intermediários possuem, mas é uma ferramenta muito legal, tá? Que eu acho que agrega bastante valor ao dispositivo, você conseguir utilizar a inteligência artificial dele. E o vídeo já tá grande, já falei bastante, né? Principalmente das coisas boas. É um aparelho com muitas virtudes, né? Se eu for, posso ficar aqui meia hora, 1, 2 falando de pontos positivos, mas como eu disse, nem tudo é um mar de flores, né? Então também possuem os seus defeitos. Então, para encerrar, vamos pontuar alguns deles aqui para você levar em consideração na hora de optar ou não pelo aparelho, né? Já falei que é um aparelho que em dias quentes, quando você está usando ele ali bastante, você requer bastante poder de processamento dele, ele vai dar uma esquentadinha, tá? Nada que queime a mão também, tá? Mas pode vir a incomodar. Mas não é, de longe, um dos principais defeitos dele, no meu ponto de vista, na minha opinião. Para mim, o pior defeito desse aparelho aqui é a questão da bateria. É um aparelho que já saiu de fábrica com uma bateria não muito legal, digamos assim. Como assim não muito legal? Já era uma bateria considerada, entre aspas, pequena, de pequena capacidade para um aparelho. A Samsung, nos aparelhos intermediários, costuma usar 5.000 mAh, né? Esse daqui tem 3.000 e pouco, se eu não me engano, vou deixar aqui questão de quanto de bateria exatamente ele já saiu de fábrica, ou seja, com o passar do tempo, a tendência é abaixar ainda mais essa capacidade de reter energia da bateria. Ou seja, esse aparelho aqui, você vai usando ele com bastante frequência no seu dia a dia, você vai ter que dar umas 2 recargas. Usando ele de médio para pouco, você vai uma recarga de bateria dura aí o dia todo. Tá ok? Ainda hoje, tá? Então, assim, não é nada que impossibilite o uso do aparelho. Se você tá sempre com uma tomada à sua disponibilidade, não vai ser grandes problemas. Porém, você que trabalha na rua, depende aí de um aparelho com uma maior longevidade de bateria, aí sim vai ser um empecilho para você. Até porque, como eu disse, com o passar do tempo, a tendência é diminuir. Ou seja, você, atualmente, para adquirir um aparelho desse, você vai precisar muito provavelmente pegar ele usado ou de vitrine, e a bateria já não vai vir 100% como era de fábrica. E como de fábrica já não era a melhor dos mundos, a tendência é uma bateria que acabe ainda mais rápido. Porém, como eu disse, você coloca aí na balança, vê se os pontos positivos dele suprem essa questão da bateria. Se você, vamos supor, trabalha em escritório, tem sempre uma tomada por perto, não se incomoda em botar ele para carregar 1, 2 vezes ao dia. Então, é um aparelho aí que não vai te gerar outros grandes transtornos, né? Tem a versão dele Plus e a Ultra, que vão ser um pouquinho mais caras, né? A Plus, a única diferença é que ela é maior e a bateria também, consecutivamente, é um pouco melhor, tá? Não sei, porque eu nunca utilizei o Plus, então não sei se valeria tanto a pena assim em questão de bateria, se ela seria muito melhor do que essa. Creio eu que não, mas deve ter alguma diferença. Então você pode também dar uma procurada aí, se você estiver interessado em adquirir o aparelho, você dá uma procurada em questão de preço do S22 Plus, que ele é um pouquinho maior e vem com um pouquinho mais de bateria. Eu prefiro esse por questão do tamanho. Ele é um celular aí cabe muito bem na mão, né, na pegada, e no bolso. Ele não fica aquela telha, né, protuberante, aparente demais. Então dê uma verificada no S22 Plus, que vem com um pouquinho mais de bateria, se você gosta também de um celular maior, e também dê uma olhada, se você quiser escalar um pouco mais, aí pegar o topo do topo, também tem o S22 Ultra, que é válido lembrar. E outro ponto aí, que ao meu ver é negativo, hoje em dia, que não é muito culpa do aparelho, isso é questão de mercado, é que se você for adquirir um zero, né, da loja, você dificilmente vai encontrar, ou então se encontrar vai ser um preço já alto, que não vale a pena, né? Então eu recomendo que, se você pretende pegar o aparelho, que seja de vitrine, usado, então você vai precisar aí olhar com mais atenção, né? Analisar realmente se vale a pena, se o aparelho está em bom estado, e
analise o preço do S23, que também tá caindo bastante, do S24, que vai cair também, porque vai chegar aí o S25, então você vai ter que avaliar, né? Você não é só, quero o aparelho, vai lá e compra, não, você vai ter que avaliar a questão de preço, questão se vale a pena, né? Se o estado de conservação do aparelho, então isso é um ponto, talvez, que desestimule a galera aí pro S22. E outra consideração importante, que eu já ia esquecendo de mencionar, questão de bateria, é até um ponto positivo ao meu ver, ele carrega bem rápido, tem suporte 25 watts, mas eu uso 15, meu carregador é 15 watts, então ele carrega de 10% a 100% em mais ou menos 1 hora e 15 minutos, então eu considero que é um tempo de recarga bom. De 10% até 80% é 45, 50 minutos, mais rápido ainda. Bom, então o vídeo de hoje é isso, já falei demais, já tá indo pra 25 minutos de vídeo, mas eu achei que deu pra passar uma visão legal do aparelho pra você que ainda pensa em adquiri-lo aí em 2025. Eu acho que vale super a pena, desde que você não precise tanto assim de longevidade de bateria. Como eu te falei, são pouquíssimos defeitos dele, só esquenta um pouquinho, não tem entrada de fone, mas coisa que não incomoda tanto assim, tá? E tem muito mais prós do que contra, tem muito mais pontos positivos, pontos para mim que vale a pena, então você consegue encontrar ele aí de usado, de vitrine em bom estado por um preço bacana e que vai entregar ainda um desempenho, uma câmera melhor, um processador melhor do que aparelhos intermediários que vão ser aí talvez o dobro de preço dele. Então essa é a minha avaliação do aparelho, mais do que aprovada aí nesse 1 ano de uso aproximado, e vale super a pena. Tô pensando também em trazer um guia para você comprar aparelhos usados, né? Você ficar atento a alguns pontos, alguns detalhes para não entrar em cilada. Então, ou se inscreve aí no canal, né? Deixa aquele like aí para o YouTube te recomendar os próximos vídeos. E espero que você tenha gostado do conteúdo, que tenha te agregado e te ajudado em alguma coisa, tá? Então é isso, espero ver você numa próxima. Aquele forte abraço. Valeu, falou!